Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que venceu a morte e nos salvou naquela cruz, no Gólgota. É através da paz desse Cristo, deste Senhor, que eu vos saudo nesta live e trago para você hoje uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra para te fortalecer, para te fazer ir em frente, para te fazer firme no propósito que Deus determinou para cada um de nós. E eu gostaria que você preparasse o teu coração. Todos os dias, sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, chegamos aqui e pregamos a mensagem de Deus. Pregamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas não de acordo com o que eu penso, né? Não de acordo com sabedoria humana, ou achismos, ou ideologias próprias. Mas pregamos um evangelho de forma simples, de forma poderosa, porque a palavra de Deus, por si só, ela é poderosa. E nós não estamos aqui, ou seja, eu não estou aqui para levar para você sabedoria humana, e sim a sabedoria do Espírito. Esta é a verdadeira sabedoria. E quando uma pessoa ela abre os olhos do seu entendimento e ela consegue enxergar além das letras, e ela consegue enxergar mais profundamente o texto sagrado, então o próprio Jesus fala com ela e essas palavras geram vida eterna para ela. Por isso que a Bíblia ela não pode ser lida. A Bíblia ela deve ser por cada um de nós, a Bíblia deve ser meditada. Porque se ela for apenas lida, você vai enxergar apenas o superficial. O superficial. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, os segredos do Senhor é para os que o temem. Então Deus tem segredos? Sim, mas Ele deseja revelar, Ele deseja mostrar para cada um de nós estes segredos do reino dos céus. Dessa forma, uma vez que você descobre certos segredos que estão na palavra de Deus, estas revelações na palavra do Senhor mudam a nossa perspectiva em relação a muitos assuntos, em relação a muitas coisas vinculado ao Evangelho, vinculado à obra de Deus. Então eu gostaria de, nesse momento, primeiramente, saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está aí a minha esposa Michele, sempre conosco, né? Beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Tem aí a Maria de Fátima, ela diz: graça e paz, bispo. Deus abençoe, viu, irmã? Você e toda a sua família. A Vandinéia está aí sempre conosco, Vandinéia Moreira, paz do Senhor para você também. Ana Lu Ferreira, paz, minha irmã. Deus abençoe você e toda a sua família. Quem mais está conosco? Daqui a pouco eu vou iniciar essa mensagem. O texto, o título dessa live é Enxergando Jesus na Tempestade. Eu já preguei aqui, não faz muito tempo que eu preguei sobre aquela tempestade onde Jesus caminha sobre as águas. Você lembra disso? Mas hoje eu não vou falar dessa tempestade, né? Nós vamos falar de uma outra tempestade. Algo que o Senhor, ao meditar nessa palavra mais cedo, o Senhor ele mostra pontos na mensagem que deve ser compartilhado com cada um de vocês. É importante você aprender isso. E eu garanto que essa mensagem de hoje, ela vai explicar, se assim eu posso colocar, explicar para muitas pessoas o porquê, né, do silêncio. O porquê desse silêncio espiritual. Porque alguns que estão vivendo nesse momento este silêncio estão confusos. Não sabem por que suas orações não estão sendo atendidas. E às vezes até duvidam que as orações estão sendo ouvidas. Mas não é verdade. O Senhor Jesus ouve cada oração. A Bíblia diz em Provérbios 15:3
que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando bons e maus. Em Mateus também, no capítulo 5, lá no verso final, acho que o 45, 44 a 45, diz que Deus faz com que o sol ele venha nascer e se pôr sobre justos e injustos, e a chuva ela é derramada sobre bons e maus. Não é isso que diz aqui? Só para confirmar aqui, Mateus 5, 45, não é o que eu vou pregar. Só para não dar referência errada. Deixa eu averiguar aqui. Capítulo 5, verso 45. Deixa-me ver. Isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Está vendo? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, a luta que vem para o ímpio, vem para o justo. A luta que vem para o bom, vem para aquele que é mau. A luta que vem para o que é injusto, vem para o justo. Ou seja, todos passamos por situações adversas. Mas há uma diferença entre aquele que está com Jesus e aquele que não está. Então vamos ao texto nesse momento. Está aí a minha sogra, Dona Marilene, Deus abençoe a senhora poderosamente. Meus irmãos, então vamos nos alimentar desse banquete espiritual, amém? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Acompanhe comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Marcos, capítulo 4, verso 35. Capítulo 4, verso 35. Olha só. É importante você entender, antes de falarmos aqui da tempestade, os primeiros 2 versículos, tá bom? Que é o versículo 35 e o versículo 36. Então vamos estudar, vamos meditar juntos com calma aqui nas Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Preste atenção. Eles estavam atravessando aqui que margem? Primeira coisa que você tem que entender. Eles estavam atravessando aqui, eles estavam em uma das margens do Mar da Galileia, mais conhecido também como Mar Tiberíades, ou Lago de Genezaré. São 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de 13 a 14 quilômetros de largura, 250 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, era um lugar cercado de montanhas que era muito conhecido principalmente por Pedro e outros discípulos ali, os filhos de Zebedeu, porque eles trabalhavam, antes de seguir Jesus, o ofício deles era pescar. Eles eram pescadores. Então, eles estavam adaptados com aquela situação. O tipo de tempestade que acontecia naquele lago de águas doce, mais conhecido também como Mar da Galileia, a tempestade que acontecia ali era algo incomum, porque não tinha hora, não tinha um tempo, como acontece em outros lugares. Alguns dizem, alguns pescadores, neste mar, no mês tal, ondas violentas se levantam, é o mês que mais nós temos aqui, onde as águas ficam agitadas. Mas no Mar da Galileia, ou seja, no lago, ali, nesse lago de água doce, no lago de Tiberíades ou de Genezaré, era inconstante, não havia um tempo para isso, porque o vento descia pelas montanhas, as montanhas da Galileia cercavam ali esse mar, montanhas da Galileia e montanhas que davam para outras regiões, era um lugar cercado por montanhas, e esse vento, segundo eu estava vendo o texto, eles vinham pelas montanhas e desciam com toda a fúria em direção a este mar.
Então essa tempestade ela poderia se formar a qualquer momento, a qualquer hora, independente ali de estações, ok? Não importava as estações climáticas ali. Agora, preste atenção, Pedro já estava adaptado como pescador à tempestade? Sim, assim como os filhos de Zebedeu também. Mas o que acontece aqui? O Senhor falou tremendamente comigo, através do seu Santo Espírito, através da revelação da palavra de Deus, porque a revelação de Deus vem através da sua palavra, que por si só já é uma revelação vinda do trono, vinda do próprio Jesus. Olha que tremendo, eles estavam com um público ali, eles despedem aquela multidão e Jesus ordena o quê? Vamos para outra margem. Antes de entrarem no mar, queridos irmãos, Jesus, ele não andava de forma aleatória. Ele mesmo diz que ele veio para cumprir a vontade do Pai dele. Ele mesmo também diz que é guiado pelo próprio Pai. Lá em João, no capítulo 5, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Eu vim a fim de agradá-lo. Eu sou guiado pelo Pai. Então Jesus não saía para pregar o evangelho simplesmente na sorte. Ô Pedro, para onde é que a gente vai hoje? Em João, o que vocês acham? Nós vamos para a Judéia, né? Para onde nós vamos? Nós vamos hoje para Samaria? Para onde nós vamos? Não, Jesus, ele não era como que eu posso dizer, uma pessoa que mesmo tendo essa divindade com ele, ele não era uma pessoa que fazia as coisas na sorte, que fazia as coisas ao acaso. Jesus estava sendo guiado pelo Pai. Então, antes mesmo de entrar no mar, queridos irmãos, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele já sabia, tá? Então o texto diz que eles despedem a multidão, no verso 36, para você que está chegando aí, ó, abra aí a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o discípulo aí Marcos, tá bom? No capítulo 4, verso 35 em diante, nós já estamos no 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Agora veja que tremendo isso, queridos, olha que tremendo. Verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento. Levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Leia com calma, para você não perder, né, os segredos do reino dos céus aqui nessa mensagem. Somente nesse verso 37 já tem coisas aqui gloriosas na palavra. E eu gostaria que você meditasse comigo com calma, cautela e discernimento de espírito. Veja, ora, levantou-se grande temporal de vento. Pare aí. Do nada uma tempestade se levanta. Não é isso que acontece em nossa vida? Na sua vida? Quantas vezes você estava em uma calmaria, nada acontecia na tua vida, né? Eu digo nada acontecia no sentido de coisas ruins, coisas que nos desagradam, que nos tira do nosso conforto, e do nada aconteceu uma situação e isso te deixou até mesmo chateado, chateada, triste, né? Isso acontece com qualquer ser humano. O mar, você está no mar e a qualquer momento uma tempestade pode se levantar. O mar, no caso aqui, simboliza a tua estrada, simboliza o teu caminho, o teu caminho do reino dos céus. E o barco simboliza a tua vida. O barco, ele está onde? Ele foi feito para quê? Para o mar, né? Então, as águas é o caminho. A vela do barco só pode ser utilizada se houver vento. Eu estou fazendo aqui uma comparação, né, com o modelo de embarcações do passado. Hoje em dia,
os barcos não precisam de vento, né? Eles têm motor. Mas olha que tremendo. Os barcos antigamente, por que eram construídas as velas? As velas eram impulsionadas pelo vento e dessa forma o barco então era guiado, ele andava por causa do vento. Imagine só que essas velas é a tua fé e o vento é o Espírito do Senhor e é Ele quem nos guia. Preste bastante atenção. Esses homens utilizavam velas. Aquela vela, o vento atingia a vela e a vela levava o barco inteiro. Assim acontece espiritualmente. O vento do Espírito é quem impulsiona a nossa fé e a nossa fé faz com que a nossa vida venha progredir de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus Cristo. E eles estavam no mar. E do nada se levantou um grande temporal. E a Bíblia diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que acontece quando a água entra em um barco? Se o marinheiro, né, ou o pescador, a pessoa que está ali dirigindo o barco, se ele não retirar a água do barco, o barco dele irá naufragar. Água no barco leva o barco a naufrágio. Mas veja uma coisa tremenda aqui. A água estava entrando no barco. E 12 discípulos estavam ali de Jesus Cristo, desesperados dentro do barco. Mas onde estava Jesus? O verso 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Sabe por que Jesus dormia? Jesus dormia no meio de uma tempestade, meus irmãos, porque ele não tinha o que temer. O termo dormir é o mesmo que descansar, né? Então veja, por que Jesus descansava com o seu travesseirinho na popa do barco, no meio de uma tempestade? Jesus descansava porque ele não tinha motivos para temer, porque em toda a história a criação não pode destruir o Criador. Mas temos vários relatos, inclusive bíblicos, na história onde o Criador ele destrói a criação debaixo, claro, da sua justiça. Então, nunca a criação vai atingir o Criador. Mas o Criador tem o poder total e absoluto sobre a criação. Então, Jesus não iria se preocupar com o mar, nem muito menos com o vento, pela qual foi criado para ele e através dele. Ok? João capítulo 1, você pode ler sobre isso. Tudo foi feito por ele e através dele. Jesus então estava dormindo, ele descansava no meio de uma tempestade. Qual era então a reação dos discípulos? Eles fazem uma pergunta, e agora eu quero ler com você aqui, meditar com você em cima dessas 3 perguntas. Houve 3 perguntas no meio da tempestade. 3. Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus. Vamos à primeira pergunta. Eles disseram no verso 39, aliás, 38, Jesus estava dormindo na popa, dormindo sobre o seu travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, vocês sabem o que eles estavam dizendo? O Senhor não liga para a nossa situação? Será que o Senhor não está vendo que uma tempestade está prestes a nos arruinar? Ah, meu irmão, tem tanta coisa para mim falar aqui. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Quantas vezes no meio de lutas, quantas vezes no meio de calamidades, de situações, como eu já disse antes, que nos tira da nossa zona de conforto, problemas, né? Vales, desertos. Nós só enxergamos a Deus
Pai Joãozinho, Deus abençoe, meu irmão. Paz a todos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Quantas vezes nós só enxergamos a Deus para questioná-lo, mas nós não enxergamos Ele para confiarmos de forma esperançosa. Eles estavam chamando a atenção de Jesus, mas pelo medo. Eles estavam, em momento nenhum, eles refletiram, eles usaram a mente do Espírito para, no mínimo, pensar assim: afundar a gente não vai. Afundar não tem como. Porque o Filho do Deus vivo está aqui no nosso barco, né? Nós não vamos perecer porque Jesus está no nosso barco. Eles não tiveram essa percepção. Eles olharam e, mesmo com Jesus dentro do barco, o que eles dizem para Jesus? Eles questionam o amor de Jesus por eles. Eles dizem: o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa? Estamos aflitos, olha em tua volta, esse mar vai destruir a nossa embarcação, já está entrando água no barco, como é que o Senhor consegue dormir enquanto nós estamos aqui em apuros? E não é o que muitos dizem para Deus no meio da tempestade? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você não se conformar, preste bem atenção, de que ser de Deus, ser seguidor de Jesus Cristo, não vai te dar imunidade à tempestade. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai amadurecer e mais firme você vai estar no meio da tempestade. Veja bem, Jesus, ele já sabia daquela tempestade antes mesmo de entrar no barco. A tempestade nunca vai surpreender o Filho de Deus, até porque a própria tempestade precisa da autorização do Senhor para se manifestar. Ele é o dono, ele é o que controla, ele é o que tem domínio sobre o vento e sobre o mar e sobre todas as coisas neste planeta. E agora eu estou falando uma linguagem espiritual. Jesus tem o controle absoluto de qualquer situação adversa. Ele está no controle. Só que existe um período de tempo. Veja, Jesus estava no barco e a tempestade chegou. O que eu aprendo com isso? Mesmo Jesus estando na minha vida, a tempestade vai me alcançar. A tempestade, ela pode vir alcançar você no casamento, na família, uma tragédia, algo, né, uma perca, enfim. Isso pode acontecer em qualquer área, em qualquer segmento da nossa vida. A tempestade não deixará de vir, porque Jesus está no meu barco. Mas eu tenho que me alegrar, porque a tempestade, ela tem o direito de vir, mas ela não pode me atingir, ela não pode me destruir com Jesus no meu barco. Há uma grande diferença. Veja que o texto diz que Jesus dormia, ou seja, quando a tempestade alcança o barco, ela também alcança Jesus, mas ela não atinge. Por quê? A tempestade, até mesmo o vento e a tempestade, sabe o seu lugar. Sabe o seu lugar. Jesus permitiu aquilo. Jesus estava ali tranquilo, obviamente cansado, porque ele era homem. Ele veio como homem, né? E estava ali descansando, mas a tempestade não pega Jesus de surpresa. Ele já sabia. Ele já sabia que aquilo ia acontecer e sabia que a fé dos discípulos ia ser testada naquele momento. Veja, não aconteceram 2 episódios na Bíblia de 2 tempestades? A primeira, os discípulos estavam sozinhos, não é isso? Eles estavam sozinhos. Jesus disse o quê? Vão na frente e eu encontro vocês do outro lado. Dessa vez Jesus não estava no barco. E a tempestade alcança eles. E Jesus aparece por cima das águas.
E Jesus, qual é a primeira coisa que Jesus disse para eles? Tenham bom ânimo. Então, olha que interessante. A primeira tempestade, Jesus, não estava... Foram duas tempestades. Os discípulos estavam sozinhos, entre aspas, fisicamente, no barco. Jesus estava no meio da tempestade, ou seja, sobre o mar, sobre as águas. Na outra tempestade, Jesus, apesar de estar no meio da tempestade, ele estava dentro do barco. Sabe o que eu aprendo aí, queridos? Eu gostaria de compartilhar isso com você. Às vezes, Deus, ele tem momentos que ele só vai acalmar a tempestade depois que ele acalmar você. Acredite no que eu estou dizendo. A verdadeira tempestade não é a externa. A verdadeira tempestade é aquela que está dentro do teu coração, águas agitadas dentro de você. Então haverá tempestade que Jesus vai acalmar. Preste bem atenção, Jesus vai acalmar você primeiro. Ele vai trabalhar em você primeiro. E só depois ele vai acalmar o externo, a tempestade externa. Entende isso? Jesus, na outra tempestade, agora Jesus estava no barco, passando pelo mesmo balanço das águas que os discípulos, pela mesma situação. E os discípulos disseram: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não tem piedade? O Senhor não tem misericórdia? O Senhor não está vendo que estamos aqui em agonia? Bom, verso 38, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha que tremendo. Ele repreende o vento e disse ao mar. Jesus diz ao mar: mar, acalma-te. Emudece, ou seja, faz silêncio, fica calmo. E naquele mesmo instante, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Atenção, fez-se grande, não foi pouca, grande bonança. Ou seja, as águas ficaram totalmente paradas. Cessou o vento. Olha que tremendo isso. Se fez-se bonança, tranquilidade. Olha a reação agora dos discípulos, verso 40. Então lhes disse, aí Jesus fala para eles: por que sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? O que Jesus estava dizendo? Jesus não estava repreendendo eles pelo fato deles terem medo. Porque, gente, medo é uma coisa que todo ser humano tem. Você não pode ser vencido pelo medo. Medo é uma reação natural de qualquer pessoa diante de um perigo. Todo mundo tem medo. Quem é que não vai ter medo no meio de uma tempestade? Jesus não estava repreendendo eles pela naturalidade, pela reação natural deles em ter medo da tempestade. Jesus não estava repreendendo eles por isso. Jesus estava repreendendo eles, aleluias, porque eles não conseguiam enxergá-lo na tempestade. Não da forma certa. Jesus estava repreendendo eles, dizendo: vocês deveriam me perceber como eu sou o Filho de Deus, aquele que acalma a tempestade, aquele que está no controle de todas as coisas. É dessa forma que vocês deveriam me ver, e vocês deveriam ter calma na tempestade. Eu não estou proibindo vocês de terem medo, até porque isso está fora do controle de vocês. Vocês não controlam isso, vocês são seres humanos. Mas por que o coração de vocês não descansou com a minha presença dentro do barco? Vocês achavam mesmo que a tempestade iria me atingir? Logo eu que criei o mar, eu que criei o vento? Você acha que a minha criação iria me atingir? Então por que vocês são tímidos?
Jesus está repreendendo eles espiritualmente falando, não fisicamente. E é isso que deve acontecer conosco também. Olha o grande segredo dessa mensagem. Você precisa perceber Jesus na sua vida o tempo inteiro. E Ele está com você o tempo inteiro. Então por que às vezes, ao invés de adorarmos, a gente só pergunta para Deus: o Senhor não está vendo essa situação, Senhor? O Senhor não está vendo a humilhação que eu estou passando aqui nesse trabalho? O Senhor não está vendo o que o teu servo está passando? Ei, você acha que porque você é servo, você acha que porque você é servo, o mar tem que recuar para você? Você acha porque você é seguidor de Cristo, o vento tem que recuar para você? Então vamos a exemplos. Daniel, no capítulo 10, é chamado pelo anjo de homem muito amado. O anjo aparece para Daniel, que estava ali há 21 dias em jejum, jejuava pelo seu povo que estava no exílio da Babilônia. E o anjo disse: Daniel, homem muito amado, fique atento às palavras que vou te dizer. Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim até você, Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu saí vitorioso. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel estava ali em jejum. E mesmo assim, a resposta tarda, a resposta demora. Mas no plano físico estava acontecendo uma situação. Mas no plano espiritual, uma batalha. Jesus estava no barco, mas ele não repreendeu de imediato a tempestade. Assim que a tempestade se levantou, Jesus não se levantou dizendo: eu não quero tempestade, vento, acalma-te, mar, acalma-te. Não. Ele deixou a tempestade, bombardear o barco. E ele permitiu. Para muitos, Jesus estava dormindo. Eu não vejo dessa forma. Porque a Bíblia diz, e pode ser que alguém interprete essa passagem de forma física, dizendo: mas Jesus era homem. Jesus estava verdadeiramente dormindo. Queridos, Jesus pode até estar dormindo fisicamente, mas espiritualmente. E ele, por ser Deus, ser o Filho de Deus, eu quero ler só uma coisinha aqui para você, tá bom? Ele era guiado pelo Pai, ok? Ele era guiado pelo Pai. Ele já sabia da tempestade. Olha que lindo o Salmo 127 aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão como flechas na mão do guerreiro. Olha que tremendo. Ele diz aqui: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear sobre os seus inimigos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, presta atenção. Deus no controle da segurança, do trabalho. E olha o que diz aqui, agora eu sempre gosto de citar esses dois, o 21. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Então eu não acredito que Jesus estava dormindo. Jesus poderia estar com seus olhos fechados ali, afinal de contas ele veio como homem, mas ligado na situação. Ele já sabia da chegada da tempestade. Os discípulos ficaram assustados depois que Jesus acalma a tempestade.
Agora veja, eles andavam com Jesus. Eles viam os milagres, eles viram Jesus curando cegos, paralíticos, coxos, leprosos. Eles viram Jesus ali operando maravilhas, ok? Libertando o endemoniado. E mesmo diante de milagres, ainda estavam na presença de Jesus sem conhecê-lo. Então, como que alguém poderá perceber a presença de Jesus na tempestade? Se conhecê-lo. Se eu conheço bem a minha esposa e eu estou aguardando ela num determinado local, eu marquei com ela ali para resolvermos uma situação. E sabendo quem é a minha esposa, uma pessoa pontual, uma pessoa que nunca se atrasa, porque eu a conheço, eu vou para aquele local certo de que ela vai aparecer e na hora certa. E caso ela se atrase, por conhecê-la, eu sei que algo aconteceu no caminho, porque não é do feitio dela se atrasar. Por que eu vou confiante a esse encontro, esperando resolver algo com ela? Porque eu a conheço. Então, se eu conheço Jesus, que me é revelado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, então, mesmo a tempestade diante dos meus olhos, mesmo tudo ruindo ao meu lado, eu sei que aquele que iniciou a boa obra na minha vida não vai se atrasar. Deus não se atrasa. Deus nem chega adiantado, nem chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele é Deus. Jesus é perfeito. E existe um tempo estabelecido por Ele mesmo para que todas as coisas na terra aconteçam. A Bíblia fala em Eclesiastes que lá no início de Eclesiastes, que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de paz, há tempo de guerra, tempo de viver, tempo de morrer. Existe um tempo para tudo. E quem determina, quem fez esse tempo, quem escreveu esse tempo, foi o Senhor. Deus escreve e determina todas as coisas. Ele estabelece todas as coisas. Então veja que depois que o mar se acalma, verso 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Andavam com Jesus, dormiam ao lado de Cristo, dividiam o mesmo pão, mas não conheciam Jesus. Jesus ainda, o Espírito de Deus, não estava sobre eles. Então, por isso não conseguiam ter descanso em meio à tempestade. É bíblico o que eu estou dizendo? Lógico que é bíblico. Se um texto não está na Bíblia, isso é um grande pecado, irmãos. O atalaia, ou o pastor, ou o mensageiro de Deus, ele não tem que falar o que ele acha, ou pensamentos próprios. Ele tem que pregar o que está na Bíblia. Jesus disse no Evangelho segundo João, no capítulo 7, verso 38, veja: quem crê em mim, como diz a Escritura. Isso aqui foi quando que ele falou isso? No último dia da grande festa, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E no 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E por que ele disse isso? Lembra que eu falei? Eles andavam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, comiam do mesmo pão, mas não conheciam Jesus. O verso 39 diz: e isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento, e eu estou falando
da ceia, né, da última festa, o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então Jesus não estava repreendendo eles por causa do medo, porque o medo é natural em qualquer pessoa, tenha ela o Espírito Santo ou não. Situações de perigo vai gerar medo em você, é completamente normal. Mas uma coisa não pode acontecer: aquele que é cheio do Espírito do Senhor jamais vai deixar de perceber Deus com ele na adversidade. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova, mas os leões não tocaram em Daniel. Deus permitiu que Misael, Azarias e Ananias fosse lançado na fornalha de fogo ardente, mas o fogo não teve poder sobre eles. Deus permitiu que os inimigos cercassem Jerusalém com ameaças através de Senaqueribe. Deus não proibiu os inimigos de cercarem Jerusalém. Eles cercaram Jerusalém, mas Deus enviou um anjo e matou o exército assírio. Então Deus não vai impedir que os inimigos cerquem você. Deus não vai permitir que não vai proibir que tramas sejam feitas contra você. Ele vai permitir. Só que não vai funcionar se você ama Jesus. Se você entregou sua vida aos cuidados de Cristo. Se você crê na ressurreição, se você crê no que Jesus fez naquela cruz por você, se você acredita que você foi comprado por alto preço com o sangue de Jesus, que você é propriedade de Cristo, os inimigos podem te cercar, mas não vão tocar em você. Não vão. Nada vai acontecer se Deus não permitir, meus irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Veja, Daniel não estava aparentemente sozinho na cova? O que impediu os leões de esmagarem, esmiuçarem os ossos de Daniel? Nada. Mas Deus enviou o seu anjo e impediu que os animais tocassem em Daniel. Mas como eu falei para vocês, existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando chegou o tempo de Pedro na terra, depois que ele fez tudo que Jesus tinha ordenado, né? Ele prega o evangelho em toda a Judéia, Samaria, ele faz aquilo que Jesus tinha ordenado. Quando chegou o tempo dele, ele foi pego pelos os inimigos da cruz de Cristo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha mesmo que eles conseguiriam tocar em Pedro se Pedro não tivesse que passar por aquilo? Eles não tocariam. Lembra que o mesmo Pedro estava dentro de uma prisão, sendo vigiado dia e noite, e o anjo do Senhor entrou lá na prisão, fez Pedro passar por todas as portas, invisível aos olhos dos soldados, e tirou Pedro dali. E Pedro foi embora. E pela manhã, quando foram ver, a cadeia estava fechada pelo lado de fora. O anjo tirou Pedro dali de forma sobrenatural, querido. Porque aleluias, quando Deus quer, quando não é o tempo, podem fazer o que for contra você, podem se levantar, podem arquitetarem, podem traçarem planos contra você, não vai funcionar, não vai. Porque Jesus de Nazaré, ele tem a palavra final e não o homem. É ele quem vai dizer, olha, você vem até aqui, você vai até ali, daqui não passes, porque a ele foi dado todo poder e autoridade, querido. Todo poder e autoridade. Lembra de homens que foram tão tremendamente usados pelo Espírito de Deus, que se locomoviam através do Espírito? Você sabia disso? Um dos discípulos ali, chamado Filipe, lembra de Filipe? Filipe, aquele que pregou ao eunuco, lendo a passagem do profeta Isaías, lembra disso? Pois é, Filipe, ele era tão privilegiado, podemos dizer assim,
que o Espírito arrebatava Filipe. Né? Filipe era o cara que era arrebatado de cidade em cidade pelo Espírito de Deus. Deus tirava ele de uma cidade fisicamente e arrebatava ele para outra cidade para ele pregar o evangelho ali. Deus também fez isso com Elias. A Bíblia diz que quando Elias disse para o rei Acabe: vai, porque vai chover tanto que vai acontecer uma inundação, Acabe foi a toda pressa na sua carroça e o seu cavalo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Elias, e Elias começou a correr em uma velocidade sobre-humana, ao ponto de passar Acabe e o seu cavalo. Está na Bíblia, queridos. Entende? Porque quando você está debaixo da presença de Deus, quando você ama Jesus, quando você se entrega a Cristo, e no teu dia a dia, não importa a hora, não importa onde você está, você ama Jesus, você foge do pecado, você luta para que a sua natureza humana não governe sua vida, mas sim a tua vida é governada pelo Espírito de Deus. Quando você está nessa condição, meus irmãos, então você passa a viver o sobrenatural de Deus. As leis que governam a tua vida já não são leis físicas, mas sim a lei do Espírito. E por isso Jesus, aquilo que impressionou os discípulos no mar, eles ficaram atônitos. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Para eles aquilo era algo espantoso. Mas para Jesus, acalmar o vento e o mar não era nada, querido. Não era nada. Porque ele é o Criador. Tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. E esse mesmo Jesus está hoje usando pela misericórdia que é grande, a misericórdia dEle, a minha vida, para dizer para você: perceba Jesus. Não importa a situação que você está. Talvez você já determinou, você já estava decidido a abandonar tudo, a acabar com o seu casamento, a acabar com o teu relacionamento, a sair do emprego. Ou talvez pela ausência de emprego você estava desesperado. Talvez você chegou a pensar que Deus esqueceu de você, porque você orou, você pediu, e você vem orando, e você vem pedindo, mas nada muda, nada acontece, e as coisas continuam, ao invés de mudar, de ter um alívio, né? Talvez esteja até piorando. Isso é a sua percepção. Então eu venho aqui hoje, pela misericórdia de Jesus Cristo, dizer para você que Jesus está no teu barco. Você, de repente, não está percebendo Ele. Sabe por quê? Porque você tem percebido dor. Você tem percebido os problemas. Claro, não estou dizendo que você não vai perceber os problemas. Todo mundo percebe os problemas. Mas a primeira coisa que deve ser percebida é: Jesus está no meu barco. E eu te garanto, meu irmão e minha irmã, eu te garanto, você acha mesmo que Jesus ia morrer na cruz por você, passar por tudo que Ele passou, por tanta dor, por tanta agonia, para te deixar agora sozinho na tempestade? Você acha mesmo que Ele ia passar por tudo que Ele passou para te abandonar na tempestade? Jesus não te abandonou e nunca vai te abandonar. As pessoas podem te abandonar, não tem problema. Enquanto as pessoas estão te abandonando, que eu vejo isso também como propósito de Deus, porque quando estamos debaixo da vontade do Senhor, é Deus quem limpa o nosso caminho. E quando eu falo que Deus limpa, Deus toca nas amizades, Deus toca no emocional, no sentimental, Deus toca em todas as áreas. Quando Ele faz uma obra, é completa. Então tem pessoas que se afastaram da tua vida, não é porque elas quiseram se afastar, não foi vontade delas, ainda que elas pensem que sim. Mas foi Deus quem tirou, porque elas não estavam aptas para andar com você. E não porque você é melhor que elas, mas porque Deus tem propósitos na tua vida onde essas pessoas não se encaixam. Elas não estão no plano de Deus para caminhar com você. Então Deus remove, ainda que essa separação te cause uma dor. Deus remove. Você vai sentir a dor agora, mas lá na frente você vai agradecer ao Senhor e vai entender por que Deus separou você daquela pessoa.
Então, você precisa começar a perceber Jesus no seu barco, porque ele te ama. E Ele nunca vai abandonar você, nem mesmo por seus pecados, nem mesmo as suas ofensas, faz Jesus mudar de ideia. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. E ainda assim, Ele continua no barco. Sabe por quê? Porque Jesus não vê como o homem. Satanás te vê no passado, já falei isso outras vezes. Ele sempre vai te ver daquele jeito que você era, as coisas que você fazia. O homem também. O homem vai te olhar no presente como você está e vai olhar também para você lembrando do passado. Ah, eu lembro de você. Ah, mas você fez isso. Ah, mas fulano fez isso. Será que mudou? Porque são homens. Isso faz parte da nossa natureza. Às vezes nós não acreditamos na mudança de uma pessoa. Mas que bom que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos vê dessa forma. Ele nos vê no futuro. Ele nos vê como projeto concluído na estatura de homem e de mulher de Deus, já produzidos, já prontos, entende? Para herdar a vida eterna. Ele já nos vê prontos. Ele não nos vê no pecado, Ele não nos vê em nossas falhas. Jesus tem um olhar de amor para conosco, mas não quer dizer que eu vou desrespeitar a graça de Jesus e fazer o que eu quero. Graça não é desculpa para pecar. Graça é a capacitação de Deus para que você não peque. Entendeu, queridos? A graça de Deus é a capacitação para que eu e você não venhamos pecar. Então, eles percebem que Jesus tinha total poder e controle sobre os ventos e os mares, ou seja, sobre o mar. Mas porque eles não conheciam, eles disseram: quem é este? Eu fico vendo Pedro, e alguns de vocês sabem que Pedro, né, o próprio texto diz, Pedro era um fio desencapado, né? Pedro era um sujeito, eu não digo que ele era mal, Pedro não era mal, era o jeito dele, ele era uma pessoa de pavio curto, Pedro era uma pessoa agitada, né? E ele era dessa forma, criou alguns problemas ali. Ele cortou a orelha de Malco quando foi prender Jesus, lembra disso? Aí Jesus pegou a orelha do soldado no chão, colocou de volta. Jesus estava para ser preso e ainda assim cura aquele que o fere. É tremenda essa passagem. Jesus cura aquele que o feriu, né? Aquele que o feriu, aquele que chegou esbofeteando ele, aquele que chegou com grosseria, Jesus o cura. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Eu não preciso que você me defenda. Se eu quisesse ser defendido, Pedro, eu clamaria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos, meu Deus, e me defenderia. Eu não preciso que você me defenda. Deixa ele, Pedro. Assim tem que acontecer, porque está escrito. E então Jesus foi preso. Então veja, eu fico observando que esse mesmo Pedro, nervoso, cheio de um temperamento forte, que também negou Jesus 3 vezes, quando ele é cheio do Espírito Santo. E sabe por que Pedro foi cheio do Espírito Santo? Porque Jesus não desistiu dele. Lembra quando Jesus ressuscitou? Jesus, quando ressuscitou, ele disse: reúna os discípulos em tal lugar, todos eles, e chame também a Pedro. Olha que tremendo. Chame também a Pedro. Sim, é ele mesmo, aquele que me negou 3 vezes. Eu quero que ele também esteja lá comigo. Porque Jesus não desiste daquele que nega ele. Jesus não desiste daquele que peca diante dele. Jesus não desiste de você por causa dos seus erros e dos seus pecados. Assim que ele ressuscita, ele chama Pedro, que negou ele 3 vezes. Por isso que nós devemos amar a Cristo. Por isso que nós devemos olhar para Cristo. Porque o homem é falho. Talvez se você, no lugar que você está e a pessoa que você representa, talvez se você cometeu um erro hoje,
no local onde você está, as pessoas nunca mais vão respeitar você. As pessoas nunca mais vão te olhar do mesmo jeito. As pessoas vão acusar você, as pessoas vão dizer, mas você pecou, né? Mas você fez isso, mas você fez aquilo, você não deveria ter feito isso, logo você, né? E eles vão, para sempre, vão carregar o teu erro com eles. Mas Jesus não carrega o nosso erro com ele. Jesus, ele carrega um grande amor com ele em relação a cada um de nós. Jesus, sabe como é que ele nos trata? Ele chega até nós com um olhar de tanto amor e ternura, e ele olha para você como se você nunca tivesse pecado. É verdade. Eu não estou aqui dizendo que o ser humano pode pecar. Olha, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, e Deus não se deixa escarnecer. Ele é santo, santo, santo. Por isso está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. O que é ser santo? A palavra santo significa separado para Deus e não de Deus. A palavra santo também significa ungido, né? Ou seja, santo, separado, consagrado. Não é perfeito. Não existe ninguém nesse mundo perfeito. Nem pregadores, nem membros, nem obreiros, nem políticos. Ninguém é perfeito. Ninguém. Não tem um ser humano na face da terra que tenha hoje a liberdade de abrir a boca e dizer eu nunca pequei. Não tem. Paulo diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não confunda graça de Deus com fazer graça de Deus. Mas o que Jesus nos ensina através dos seus mandamentos, dos seus ensinos, é que a sua misericórdia está diante de nós, está sobre nós. Ele nos ensina que, ainda que alguém não ouça as suas palavras, ele disse, ainda que alguém não me ouça, eu não vou julgar essa pessoa, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. É isso que ele veio fazer. Ele veio para salvar. Então não pense você, porque o barco da tua vida está agitado, o teu ministério está em luta, porque muitas coisas estão acontecendo, que Jesus ele se ausentou do teu barco. Jesus nunca se ausentou do teu barco. Jesus nunca saiu do teu barco. Mesmo quando você achou que ele tinha saído, mesmo quando você discutiu com ele, e alguns que estão me assistindo sabem do que eu estou dizendo, pois é o Espírito de Deus quem o revela. Alguns que estão me assistindo chegaram a brigar com Deus. Você chegou a discutir com Deus, brigar. Você disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me excluiu dos teus planos, o Senhor me esqueceu, o Senhor me jogou no deserto e me esqueceu aqui. Porque aconteceram várias coisas. Mas se você colocar a cabeça no lugar, você vai ver que Jesus nunca saiu do seu barco. Sim, Jesus permitiu que pessoas saíssem da tua vida. Jesus permitiu que você saísse de tal lugar. E talvez isso não tenha lhe agradado. Pareceu até que o teu mundo tinha desmoronado com aquilo. Mas tudo fez parte de um plano divino. Tudo que você passou, meu irmão, até hoje, cada circunstância, até nos teus erros, Deus é tão poderoso e tão soberano que Ele utilizou ali escolhas erradas suas, nossas, para fazer obras, para fazer restauração dentro de nós. Então Ele vai continuar limpando. Ele vai continuar, porque Jesus disse isso, que toda árvore que dá fruto, o meu Pai limpa. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. E quando Deus limpa, às vezes a gente não entende aquela limpeza e interpretamos de outra forma. Eu estou perdendo. Deus tirou isso, Deus tirou aquilo. Eu amava aquele emprego, eu amava aquela pessoa. Meu irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para você,
Se você pudesse ver, se Deus quisesse revelar, porque Deus não revela essas coisas. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Mas se Deus revelasse para você os planos que Ele tem para você, você ia... Voltamos? Ô glória! Então, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você só esteja vendo hoje o mar vindo com força sobre o barco da tua vida, ou seja, os problemas, perseguição, fica tranquilo. Tem gente que está me assistindo que está sendo perseguida por causa da unção que Deus deu para ela. Gente que está sendo perseguida. Gente que diz assim: aonde eu vou, eu sou perseguido pela mesma coisa. É impressionante. Aonde eu vou, se levanta um espinho na minha carne. Filho. Você não pediu unção a Deus um dia? Você não pediu para Deus te usar? Você não pediu para Deus fazer de você instrumento da glória dele? Então, esquece essa perseguição aí. Olha para Jesus, que Ele está no teu barco. Fica feliz. Não existe honra maior do que ser perseguido por causa do nome de Jesus. Mas eu vou te dar um motivo para você ficar feliz. Ainda que persigam você por causa da unção, a unção que Deus deu para você, ela é feita sobre medida, tá? A tua unção, ou seja, a unção que Deus deu para você, não cabe em ninguém. Não cabe. Então, por mais que a pessoa tente, pegar essa unção, ou pegar o teu lugar, ele não vai conseguir. Porque essa unção, a unção é feita sobre medida. Ela é sua. Deus fez para você. Pode ser que amanhã ou depois Deus venha alargar essa unção, estender essa unção. Mesmo assim, ela só cabe em você. Ela não cabe mais ninguém. Porque o que Deus fez para você é para você e não é para mais ninguém. Fica tranquilo, porque ninguém tira o que é teu. Tá? Deus pode colocar de molho uma promessa enquanto Ele trabalha no teu coração, enquanto Ele muda coisas dentro de você. Mas Ele nunca vai dar o que Ele prometeu a você, Ele vai entregar para outro. Não, Deus não faz isso. Se Deus chamar outro para fazer a mesma missão, Deus dará uma unção àquele ali, mas não a tua. Ok? Deus vai dar uma unção para ele, mas não a tua. O que Deus faz para nós, é para nós. Então fica tranquilo e comece a perceber Jesus no barco da tua vida. E não reclama das perseguições, não. Você pediu. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais uma pessoa recebe, mais ela é cobrada. E eu gostaria de encerrar essa mensagem tão linda e abençoada da pesca, aliás, da pesca não, de Jesus, que acalma a tempestade. Eu quero encerrar deixando um conselho de Paulo, que está lá na carta aos Efésios, tá bom? Aqui, ó, no capítulo 2, esse é o conselho que eu dou para todos. E aqui eu vou encerrar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Querido, olha como é lindo isso. Tem como não amar Jesus? Tem como não amar Cristo? Tem como? Ele vos deu vida, estando vocês mortos pelos vossos pecados, pelos vossos delitos, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha Paulo dizendo aí, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que dizem assim: mas eu ainda tenho alguns probleminhas, algumas coisas na carne, ô Bispo Elias. Não só você, viu?
7 bilhões de pessoas no mundo têm isso. Sabe por quê? Santificação, meu irmão, ela tem 3 etapas. E isso, outro dia um grande homem de Deus pregou isso, e eu concordo plenamente. Porque eu já tinha ouvido uma frase de que a verdadeira conversão ela leva uma vida inteira. Uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo, transbordando da unção do Espírito Santo. Ainda assim vai ter coisas na vida dela que precisam morrer. É isso. Não tem esse negócio de que a fulano já é, né? Ele já está num nível. Esse homem aí, né? Não, ele é pecador igual a você. Tem coisas dentro dele que precisam morrer. A conversão leva uma vida inteira. Paulo, ele chega a falar sobre isso. Vocês não estão mais, né, debaixo daquele espírito, da potestade do ar. Ele diz aqui, ó, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, aleluias, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, aleluias. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para morar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos e mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixa eu falar uma coisa para você. A santificação tem 3 etapas: inicial, progressiva e final. Inicial, você aceita Jesus. Você o aceita como seu Salvador, como seu Senhor. Você se entrega. Eu digo que você aceita Jesus, é a forma de falar, viu, gente? Mas na verdade é Ele que nos aceita, né? Mas você se entrega a Jesus e faz dele o seu Salvador, correto? Conversão, santificação inicial. Você aceitou Jesus na sua vida. Santificação progressiva. Por isso que Paulo diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, mesmo vocês estando de pé, mesmo vocês estando com Cristo, vocês precisam vigiar para que vocês não venham cair. Ou seja, porque o velho homem está ali. Ele fala, despojai-vos do velho homem. Mas o velho homem, gente, nunca sai. Nunca sai. Esse homem de Deus falou que... Aqui eu vou encerrar. Ele disse que um jovem desceu às águas. E quando ele saiu das águas, ele olhou para as águas e disse, pastor, o velho homem ficou ali, ó. E ele falou, não ficou não. Ele, como assim, pastor? Não ficou não. Ele saiu junto com você dessa piscina. Por que você acha que a Bíblia fala em Gálatas que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Sempre vai haver um conflito, meu irmão. Mas você não tem que se sentir mal por ser tentado. Você não tem que se sentir mal por haver esse conflito. Porque esse conflito existe dentro de cada pessoa. Mas o que Jesus quer é que você escolha ser dominado pelo Espírito de Deus. Essa é a vontade de Jesus. Que você escolha que o Espírito de Deus gerencie suas vontades. E aí sim, por isso que Paulo ele diz que por amor de Cristo eu subjugo o meu corpo. Ou seja, o que é subjugar? Não é o que muitos pensavam na igreja romana. Subjugar o corpo. O sujeito pecava e ele se mutilava com um chicote ali para pagar autoflagelação, para pagar pelos seus pecados. Isso não é subjugar o corpo. Eles interpretaram errado, Paulo. Subjugar o corpo é justamente dominar esses desejos por amor de Cristo. E não porque você quer ser perfeito.
Você não tem que fazer isso porque você é perfeito, porque você quer ser perfeito. Não. E não porque você está buscando méritos, mas porque Cristo merece receber de nós essa oferta de obediência. Então, meus queridos, essa é a mensagem de Deus para todos vocês. Jesus está no seu barco. Fica tranquilo. Não cometa o mesmo erro de dizer: o senhor não se importa que eu estou perecendo? Simplesmente olha para o lado, alguém vai dizer que você é louco. Que bom, né? Porque Deus só escolhe as coisas loucas, né? Que bom que vão te chamar de louco, ou se já estão te chamando de louco. Porque Deus não escolhe os normais. Está escrito que Deus escolhe as coisas loucas. Então eu sou louco. Você também? Então olha para o lado e diz assim, mesmo com a tempestade saculejando o teu barco, olha para o lado e diz assim: Senhor, descansa tranquilo aí. Pode descansar tranquilo aí no meu barco. Jesus, os discípulos não compreenderam isso. Jesus não estava dormindo porque não se importava com eles. Jesus estava descansando porque se sentia bem na vida deles. E Jesus descansa em você. E você também pode descansar nele. Fique tranquilo. Essas ondas não têm poder sobre tua vida, sobre o teu barco. Porque o dono dos mares e do vento, ele mora com você. Amém? Eu vou fazer um pedido muito importante só para quem tem essa visão. Só para quem tem essa visão e esse amor de Cristo no coração. Nós não podemos nunca pensar só em nós mesmos. Então eu peço a cada pessoa que agora, você, meu irmão em Cristo Jesus, meu irmão em Cristo, por amor a Cristo, compartilhe por Jesus Cristo essa live. Porque muitos precisam serem salvos. Muitos precisam. Sabia que tem muita gente no meio de tempestade? Sabia que tem muita gente que não está percebendo Jesus? E é tão terrível isso, que algumas pessoas disseram: Deus me abandonou, e estão pensando até mesmo no suicídio. E quando você compartilhar essa live, algumas pessoas vão assistir na tua linha do tempo essa live e vão perceber que elas estavam enganadas. Cristo nunca saiu do barco delas. Então compartilhe em nome de Jesus. E se prepara, porque com a direção do Espírito Santo, nós vamos trazer na próxima live uma palavra novamente direcionada e dirigida pelo Espírito do Senhor, por Jesus de Nazaré. Queridos, eu amo vocês. É sempre um prazer, é a melhor coisa do mundo pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra do Senhor, de verdade, não quero mostrar nada para vocês. Eu amo, sabe por que eu trabalho dessa forma com tanta alegria para Jesus? Porque eu quero povoar o lugar onde eu vou morar. Eu quero ele cheio, eu quero ele lotado, né? Então é por isso que eu trabalho para Jesus. Eu não faço nada com nenhuma intenção. A minha glória é que Jesus apareça e que eu desapareça. Não importa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas Jesus tem que aparecer. Jesus tem que ser anunciado. Nós temos que dar levar as boas novas do Evangelho. Nós temos que dar a boa notícia para os que estão nas trevas. Sabe que boa notícia é essa? Jesus vive. Ele ressuscitou. Aleluias. Compartilhe aí. Jesus conta com vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima, se assim o Senhor permitir. E que a paz que excede todo o entendimento, da parte dele, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. Deus abençoe.